Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade e finalizar o nosso capítulo, o capítulo 10. Hoje nós vamos ver as consequências daquela circulação, daquele grande império que foi o Império Romano. Na aula anterior, nós vimos esse mapa aqui, como era o Império Romano, para vocês verem a dimensão que era o Império Romano, o tamanho. E eu falei para vocês que o Império Romano começou aqui, mas olha o tanto de coisa que ele conquistou. E sabemos que cada parte desses territórios tinha pessoas diferentes, culturas diferentes. Sabemos que no Egito é uma cultura totalmente diferente da cultura da Britânia, tá? Diferente da cultura da Espanha, ou seja, são diversas culturas. Agora nós vamos ver as consequências dessa mistura de pessoas, de culturas. No tópico, na página 173, nós vamos ver a circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo. Pesquisas arqueológicas indicam que os 2 primeiros séculos do Império Romano foram o auge, ou seja, o topo, foi o máximo de circulação de pessoas e produtos no Mediterrâneo antigo. Circulava por ele em várias direções: trigo, vinho, azeite, peixe salgado, além de metais e objetos de ferro. Como vocês podem ver aqui essas figuras, tá? Entre eles, peças de cerâmicas como áforas, vasilhas para guardar líquidos e cereais. Esse trânsito de produtos nas áreas conectadas pelo Mediterrâneo era feito geralmente utilizando-se moeda de ouro, tá? Ou de prata, dependente. Claro que tem o seu valor. Havia especialistas em trocas de moedas, o que dinamizava o comércio. Este era intenso quando envolvia grandes metrópoles do Império, cidades com mais de 250 mil habitantes, como Atenas, que vocês sabem que fica na Grécia, Éfeso, Antioquia, Cartago, ali perto do Egito, e Alexandria, de Alexandre o Grande. Essas cidades eram centros de artesanatos, comércio e também pelos polos culturais, como eu falei para vocês. Tá? Justamente com os produtos circulavam pelo Mediterrâneo antigas pessoas, técnicas, linguagens e culturas diversas. Se por um lado Roma levava sua cultura para todo mundo romano, por outro recebia, incorporava e reelaborava a cultura de diversos outros povos. Resumindo, o Mediterrâneo Antigo favoreceu intensas trocas de comércio e cultura no interior do Império, do leste a oeste e do norte ao sul romano. Um exemplo aqui era tipo a religião. Roma era politeísta, certo? E ela pegou alguns deuses da Grécia, como Zeus, Atenas e tudo mais, alguns deuses, e transformaram nos seus deuses, como Saturno, Netuno e assim vai. Só que vamos ver lá no outro capítulo que esse politeísmo se transformou num monoteísmo, que é o cristianismo, que a gente vai ver bem direitinho isso aí. Tá? Pulando para a página 174, nós vamos ver as contribuições romanas e outras coisas, não só na cultura, mas na linguagem e outros feitos. Aqui nós vemos o tópico contribuições romanas. O império fundado pelos romanos desapareceu, mas algumas de suas criações são decisivas para compreender o mundo que vivemos. Como falei lá no início do capítulo 9, se eu não me engano, 8, foi 8 ou foi 9, sobre Roma, que ele é muito importante para a nossa sociedade, que hoje nós temos coisas que apareceram lá em Roma. Uma dessas coisas, a língua, a engenharia e o direito são os exemplos disso. Vamos lá, a língua. As 3 palavras abaixo estão escritas em português, espanhol, italiano e francês. Leia-as com atenção, vamos lá. Afetividade, que é italiano, não sei aqui. Affectivité. Vocês estão percebendo a caridade e assim vai. Vocês estão percebendo que essas palavras são parecidas, não é isso? Então, por que será que são parecidas? Porque elas tiveram origem aonde? No latim. O latim era a língua oficial de nascença dos romanos. E ela se difundiu. Mas como as culturas ia chegando lá, ia tendo mudanças, então, por exemplo, na Itália se desenvolveu o latim italiano. Foi para lá para a Espanha, desenvolveu o latim espanhol, português e assim vai. Foi se transformando a língua
em várias outras línguas, de estados de países, como Portugal, Espanha, Itália e França. Então, se perguntarem quais são as primas da língua portuguesa, temos a espanhola, a italiana e a francesa, que tiveram origem no latim. Pois bem, o latim surgiu em Lácio, região onde a cidade de Roma foi construída. Com a expansão militar romana, o latim falado pelos soldados e camponeses romanos foi se misturando com a língua dos povos conquistados. Dessa mistura formaram-se línguas neolatinas, como o português, espanhol, o italiano e o francês e o romeno. Vemos também que na engenharia, Roma também se desenvolveu para o mundo. Tá? No campo da construção, os romanos desenvolveram importantes técnicas e conhecimentos. Alguns maiores exemplos da engenharia romana são as casas de banho e as estradas e arquedutos. Os arquedutos são canais que servem de transporte de água que, após ser recolhida em nascentes e poços, eram levadas até as cidades. Encanação, né? Inicialmente, os arquedutos eram tubulações de 1,20 metro com largura de 1,80 m de altura. Construídos em nível do solo, durante a expansão militar, os adversários do Império Romano procuravam os arquedutos romanos para roubar ou envenenar a água que servia a Roma. Para evitar o roubo ou envenenamento da água, os romanos construíram arquedutos aéreos com colunas de 15 metros de altura, com o que pode se ver na imagem. Estamos vendo aqui, ó, o solo, aqui é o chão, e olha a altura que a água passava para Roma. É tipo um canal, tá? Um canal que ia da nascente até Roma. Ok? Já no direito, na página 176, vemos o tópico do direito romano. Aqui, os romanos, vamos destacar que os romanos se destacaram na área do direito. A própria palavra justiça é da origem romana, pois vem da palavra do latim jus, direito. Por muito tempo, os romanos se guiaram por leis orais baseadas no costume. Durante a República, vendo-se prejudicados pelas leis citadas pelos patrícios, os plebeus exigiram o código escrito, que é a lei das 12 tábuas, que vocês viram na aula passada. Com resposta à exigência, metade do século, foram elaboradas leis das 12 tábuas, como disse, que é a base do direito romano. Mais tarde, os juristas romanos criaram uma série de outras leis que serviram como base para o Código Civil de muitos países da Europa e da América Latina, como o Brasil. Você vê como Roma é importante. Beleza? Aqui nós vemos alguns princípios do direito romano, como vocês podem ver aqui, 1, 2, 3 e 4, se destacam. Tá bom? Então, pessoal, é mais ou menos isso que nós vamos estudar sobre o Império Romano. Nós vimos até aqui o crescimento dele. Nós estamos vendo aqui como foi o tempo de paz, a Pax Romana. E no próximo capítulo, capítulo 11, nós vamos ver como o Império Romano começou a declinar, começou a cair. Tá bom? Que aí sim é assunto para a próxima aula. Beleza? Então, qualquer dúvida, você pode falar comigo no WhatsApp ou assistir os vídeos novamente, bem rapidinho. Beleza? Então, valeu. Até a próxima aula.